Olá a todos vocês, alunos, professores, estamos aqui mais uma semana reunidos com a nossa unidade curricular de aprofundamento Povos Amazônidas. Eu sou a professora Ludmila Dutra e estamos aqui para aprender muito mais com vocês, mas eu não estou sozinha, não é mesmo, professor? É isso mesmo, professora Ludmila. Eu sou o professor, então, Rosângelo Assis, professor de filosofia e que vou trabalhar com vocês esta unidade curricular de aprofundamento chamado Povos Amazônidas. Vamos ver o que vai acontecer na aula? É a aula de número 8, o nosso objeto de conhecimento, Juventudes Amazônidas. E o nosso detalhamento, desenvolvimento sustentável, distribuição da população jovem no Brasil. Então vamos agora para o momento da nossa aula. Professora Ludmila, estamos aqui neste cenário lindo, maravilhoso, para conversar sobre Juventudes Amazônidas. Olha só que tema interessante, hein? E junto com isso nós vamos relacionar também ao meio ambiente, principalmente sobre o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente vive, né, no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, professor Rosângelo? Exatamente isso, né? E é por isso que, olha só, como os dois temas estão se conectando aí, né? Porque quem é que vai proteger melhor esse ambiente? São os nossos jovens, né? Não é verdade? Isso mesmo, porque uma vez alguma pessoa também já foi jovem, teve a preocupação e assim ir seguindo a sua vida até chegar à fase adulta e também posteriormente a idosa, né? É isso então mesmo. A gente tem que ter um cuidado bem maior, principalmente quando está relacionado ao meio ambiente em que nós vivemos, porque nós dependemos daquela área. Exatamente. Desenvolvimento sustentável hoje, ele é muito importante, ele está sendo muito discutido, porque nós temos que proteger o ambiente onde nós vivemos. Nós não podemos simplesmente explorá-lo de uma maneira qualquer, né? E prejudicar, porque lá na frente vai fazer falta. Com certeza. Então, para isso, nós iremos aí estudar sobre o desenvolvimento sustentável. Então, olha só, gente, vai estar ancorado aí no desenvolvimento econômico da humanidade, porque o meio ambiente, a natureza, todos esses recursos, né, que tem que ser sustentável, vai estar vinculado também à parte econômica, que é o que nós vivemos atualmente. Então, esse desenvolvimento realmente vai estar ancorado junto com a parte econômica da humanidade e baseado, consequentemente, em quê? Na conservação dos recursos naturais. Então, a gente tem que utilizar aí o meio ambiente, esses recursos naturais, porém de forma apropriada. Exatamente isso, professor. Então, nós estamos falando de desenvolvimento econômico, a humanidade estar ali envolvida, né? Ela tem que estar envolvida, tem que entender isso, né? Tem que participar desse processo aí. Porque, desse modo, vamos ver então, olha só, o desenvolvimento de maneira sustentável, ele indica o quê? Que os recursos naturais sejam utilizados de quê? De maneira racional. De maneira racional. Até mesmo através dessa imagem que vocês estão observando agora, gente, o que está mostrando pra gente? O planeta Terra, né? Ele não está ali muito confortável, não. Está super quente, né? Vai existir bastante construções, a natureza ali vai estar ligada ao quê? A uma vegetação em que a gente não observa muitas folhagens, bastante fumaças que vêm possivelmente das fábricas, o sol ali todo feliz porque está, né, arrebentando com o planeta Terra através do calor. Então, tudo isso vai estar relacionado ao desenvolvimento sustentável, que são as atividades praticadas pelo ser humano e que vai estar vinculado, consequentemente, gente, à parte econômica, né, professor Rosângelo? E é muito importante, olha só, gente, é muito importante entendermos que tudo isso nós podemos utilizar
utilizar? Podemos sim, mas de uma maneira racional, gente. Não podemos utilizar de qualquer jeito, né? A gente não pode punir o meio ambiente, não é verdade? Que, consequentemente, essa punição vem até a gente mesmo, volta, né? São dois veículos, que vai, exatamente, volta. Então, o desenvolvimento sustentável, gente, ele também vai buscar aí algumas situações, principalmente o quê? O progresso econômico da sociedade, e isso vai estar baseado na importância desses recursos ambientais para as atividades produtivas, tá? E ainda assim vai estar vinculado também no quê? Na sua conservação, em uma clara preocupação com o futuro da humanidade. Então, temos que estar realmente preocupados aí em saber o que vai acontecer futuramente, não é mesmo? É isso mesmo, professor. Tem umas palavrinhas importantes aqui que eu estou vendo, né? Tem algumas palavrinhas, a gente fala de crescimento econômico, a gente fala de conservação ambiental, de preocupação social. São conceitos importantíssimos para esse processo todo aí. Então, o desenvolvimento sustentável, ele manifesta através dessa relação aí. Nós temos que crescer economicamente, o país tem que crescer, até porque ele tem muitos recursos naturais, não é verdade? Mesmo. O país é rico, não importa qual seja o país, nós estamos falando aqui de Brasil, não é verdade? Mas o nosso país, ele é muito rico, o nosso solo é rico, não é verdade? A nossa fauna, a nossa flora, os nossos rios, tudo. Então, eu posso utilizar isso para um crescimento econômico do país? Posso utilizar sim, mas eu preciso fazer o quê? De maneira adequada e, consequentemente, tem que ocorrer a conservação ambiental, gente. Vai estar ligado, conectado, todo esse crescimento econômico com a conservação ambiental. Olha aí, a parte econômica, a parte ambiental, e um outro fator importante vai ser o quê? A preocupação social, porque o ser humano, ele está inserido nesses meios. Então, o ser humano é o principal, nós seres humanos somos os principais, então nós temos que ter essa preocupação social para, consequentemente, ocorrer esse crescimento econômico e também ter essa conservação ambiental, porque tudo vai estar relacionado através desse desenvolvimento sustentável, não é mesmo, isso professor? Mesmo, professor Ludmila. Eu não posso simplesmente pensar nesse crescimento econômico sem me preocupar com o social, com as pessoas que estão ali naquele ambiente. Né? O que vai ser de importante para ajudá-las também, né? Não só a viverem ali, mas ajudarem, né? Nesse processo todo. Eu não posso esquecer dessas pessoas, não é isso? Até mesmo porque às vezes existem pessoas que só pensam em si, né? Não existe ali um coletivo, e nós temos que mudar esse pensamento. Ah, porque eu estou vendo alguma coisa errada acontecer aqui, eu vou deixar, não é comigo? Exatamente. Gente, nós temos que repensar isso, porque pode chegar até a gente, sim. Isso. Então, tudo isso vai estar relacionado à parte do desenvolvimento sustentável. É um círculo, né? É uma consequência que vai levando de um para o outro. Exatamente. Então, gente, o desenvolvimento sustentável, ele vai ser composto aí, principalmente pelo quê? Olha só, vai ser composto, né? Aí por um conjunto de princípios que vão permear o quê? Vão permear aí o desenvolvimento da economia, né? A partir de ações ali de cunho ambiental e também social. Então, esses três fatores, né? Tanto na parte econômica, quanto na parte ambiental e também na social, como nós vamos estudar aí através dessa próxima cartela, né? Então, aí a gente vai observar tudo isso, vai ser um composto de todos esses conjuntos. Mas não para aí não, né? Esse desenvolvimento sustentável. O que ainda tem que ocorrer, professor Rosângelo? Muito bem. Além desse desenvolvimento da economia, né, de cunho ambiental, ações de cunho ambiental, de cunho social, a gente tem que pensar também no quê? Numa sensibilização. Olha só, palavrinha bonita aí, né? Sensibilização
da sociedade. A sociedade precisa estar sensibilizada para esse processo todo. É muito importante isso. E quando a gente fala sociedade, a gente está falando de todo o corpo social. Não é só de alguns membros dessa sociedade. Não é só aqueles que defendem o meio ambiente, que lutam pelo meio ambiente. Não, todos têm que ter vontade política, têm que ter vontade econômica, né? Todo esse processo aí, todas essas instituições, elas estão que ser voltadas para isso daí, para essa sensibilização, não é isso? Então, professor Rosângelo, a partir, né, dessa sensibilização aí da sociedade, em razão do uso irracional dos recursos naturais e também dos impactos ambientais que vão ser gerados pela ação humana, né, o conceito de crescimento sustentável vai se colocar aí como uma alternativa, né, que acaba promovendo o quê? A interdependência entre a economia, o meio ambiente e a sociedade. Então, a gente realmente observa toda essa importância que vai se ter a parte econômica, a parte do meio ambiente e a parte social. Perfeito, então. Então, vamos entender agora aqui um conceitozinho básico dessa ideia de desenvolvimento sustentável? Vamos lá. Prima pelo quê? Pelo crescimento econômico, de maneira que não, olha o nãozinho aqui, não haja prejuízos para as gerações futuras. Olha só que interessante, professora. Então, realmente é necessário ter essa preocupação, se utilizar, né, a parte do meio ambiente, dos recursos naturais, porém de forma adequada, tá? E isso veio, gente, principalmente o termo desenvolvimento sustentável, ele vai vir principalmente com a reunião de principais países na década de 70, né, onde também ocorre principalmente o protocolo de Kyoto, tá? Isso. Então, a gente vai ter a Organização das Nações Unidas, vai ter uma assembleia, e a partir disso, o que estava ocorrendo no mundo inteiro, principalmente nos países mais desenvolvidos da época, os países do hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, o Japão, a China, os mais industrializados, né? Países europeus, eles vão se reunir porque vai chegar uma época em que as pessoas elas não conseguem nem mais respirar por conta de poluição, por conta de degradação ambiental. Então, vai despertar aquele momento ali, opa, até nos políticos da época, né? Vai ter essa preocupação, o que está ocorrendo no planeta? Será que eu tenho que começar realmente a me preocupar, né? Era um geral, até porque está ocorrendo naquele país, mas os ventos, gente, aquela poluição, os ventos, ele vai levando para outras áreas, não fica parado ali, tá? Então, acaba sendo um fator realmente global. Exatamente. Isso que a professora está falando é muito importante, porque nós estamos falando aqui de povos amazônicos, né? Mas se a gente entrar ali em história, geografia, né? Aqui vai ter uma consequência. Filosofia, sociologia, a gente vai percebendo que chega um momento que esses países aí, o que nós fizemos? Ah, por que está ocorrendo lá na China, eu não vou me preocupar? Olha aí. Tem que se preocupar sim, né? Então vamos salvar o que pode ser salvo ainda, porque o que nós já fizemos para trás não dá mais para salvar. Então vamos tentar salvar o que tem aí. E aí essa preocupação para as gerações futuras, porque senão aquela turminha que está ali no canto ali, né? O que tem aquela turminha ali, professora? São os jovens, né? Então a gente vai verificar que essa preocupação que vai se ter com os jovens é necessária constantemente, porque nós já fomos jovens, né, professor Rosângelo? Já fomos jovens, e agora vai passar por todas essas fases de adulto, de idoso, então realmente é necessário ter essa preocupação, tá certo? Porque cada pessoa, ela vai ter um lugar ali, né, vivendo na sua comunidade, tendo o seu trabalho sendo realizado. E será que o meu trabalho ele acaba prejudicando ou não, né? O que eu realizo? Será que aquela queimada que eu estou fazendo para poder praticar uma agricultura futura vai prejudicar? Às vezes, com um trabalho que a gente imagina que não vai prejudicar nada, infelizmente acaba tendo uma grande proporção, exatamente, né? E já que nós estamos falando de juventude, nós íamos falar de juventudes amazônicas. Como é que vai ser isso, professora? Nós vamos observar, gente, através de um vídeo,
que esse vídeo vai mostrar para a gente os lugares seguros, né, para a juventude indígena. Vamos voltar aqui, né, para a nossa região, onde a quantidade de indígenas ela vai ser bem maior. Prestem atenção no vídeo que a gente já retorna. Porã Potiguara, né? Povo Potiguara da Paraíba, sou colaborador da Rede Juventude Indígena do Brasil, né? Rejuinde. E eu acredito que os lugares seguros, né, para a juventude indígena, ela se baseia justamente no território, né? A gente sabe que a importância que existe dentro, né, de estar dentro do território é justamente vinculado à questão do continuar, né, existindo, dar continuidade às questões culturais, às questões ritualísticas, né, ao ser indígena, ao pertencimento. Então, mas ao mesmo tempo, né, queremos dizer que, por exemplo, o território hoje para nós tem uma concepção, né, do lugar seguro, de que ele é algo que não é físico, né, que é algo que pode ser construído desde a sua vivência, desde o espiritual. Então, a primeira parte do lugar seguro seria dentro dos territórios indígenas e a segunda parte é onde a juventude indígena se sente bem, né? A gente temos exemplos disso, as universidades, por exemplo, tem vários espaços que a juventude consegue sobreviver, viver, mantendo sua cultura, né, como espaço de afirmação cultural, como espaço de identidade também, de reconhecimento de identidade. E isso é o lugar seguro. Eu acho que o lugar seguro é onde você se sente bem, onde você consegue viver, né, livremente, sem se preocupar com, sei lá, com o que o outro vai achar que você é ou como deveria se comportar. E isso te garante o bem viver, né? Esse bem viver que tanto pregamos para o mundo, né? Que é o estar em equilíbrio com o todo, é estar conectado com o todo. Então isso para nós é viver bem, é o lugar seguro, é estar seguro. Então, olha aí, a fala, legal, né? Pegando a parte do território, isso, porque vai estar vinculada ao quê? A parte ambiental, né? Então, as pessoas, elas vão ter a preocupação de realmente se sentir bem ali onde ela vive, né? Então, por isso que essa juventude, hoje em dia, tem que realmente estar preocupada com tudo o que estamos vivendo atualmente. É isso mesmo, professor Oliveira. Ele falou de pertencimento, ele falou de identidade, de não perder a sua identidade cultural. Olha só quanta coisa interessante. De estar conectado, né, com o seu ambiente. Isso é muito bacana. É por isso que nós falamos de juventudes, né? Nós não falamos de juventude no singular, nós falamos de juventudes, por quê? Porque apesar de termos ali a mesma faixa etária, a gente vai já entender isso daí daqui a pouquinho, nossa professora de geografia vai explicar isso pra gente bem bonitinho, né? Mas nós temos pensamentos, maneiras diferentes de vivermos aquela mesma faixa etária. É isso mesmo. Não é isso? Porque o que ele também acaba vinculando no vídeo? O território, o pertencimento àquele território. Exato. Porque ele coloca pra gente que o território, ele não tem um aspecto físico ali que eu posso tocar, pegar. Não, exatamente. Ele acaba colocando o quê? O modo de vida das pessoas, que tudo que as pessoas vivem naquela área, né, vai estar vinculado ao quê? Ao território. Então, consequentemente, a juventude hoje em dia tem que estar preocupada com essa parte em que se vive e, consequentemente, ter também a preocupação de preservação ambiental. É isso mesmo. Professora Ludmila, a juventude sonha, né? A juventude acredita, a juventude luta, isso a juventude pensa. É ótimo. Isso é muito bom. Tem que continuar com esses pensamentos, tá? Vamos ver agora rapidinho um QR Code de um outro vídeo que é muito importante também vocês assistirem. Ser jovem
Vamos ter aí alguns depoimentos a partir desse vídeo que vocês podem ver posteriormente, né? Que vai mostrar, né, pra gente, para despertar cada vez mais a importância do jovem hoje em dia, né? Que nunca perdeu essa importância, na verdade. Sempre foi importante porque é a partir do nascimento do ser humano, passando pela fase de criança, né? Chegando à fase de adolescência, de juventude e posteriormente começa a fase adulta. Então, é importante também vocês verem esse vídeo, né, para entender melhor, né, toda essa parte aí. Ser jovem tá Coloca certo? O celular de vocês aí, né? Aponta a câmerazinha aí para o QR Code, não é isso, professora? E aí a gente vai, vocês vão ter muitos depoimentos bacanas aí, gente. Vamos falar sobre a questão tecnológica, né? Vamos falar sobre a importância da ética, vamos falar, tem muita coisa legal, sobre sonhos, sobre a questão do trabalho, muita coisa interessante aí. Mas me diz uma coisa, como é ser jovem? O que é ser jovem mesmo? Gente, tem vai idade, ter aí um estatuto que vai estar ligado à juventude, tá, gente? Olha só, então, de acordo, né, com esse estatuto aí da juventude que foi criado pela lei número 12.852 no ano de 2013. Se a gente for parar para pensar, né, toda essa trajetória que o nosso país teve, né, com a nova Constituição lá da década de 80, passando todo esse período, somente em 2013, né, que vão criar um estatuto que vai estar ligado à juventude. Mas o que esse estatuto ele vai falar para a gente, professor Rosângela? Eles consideram jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. Eu acho que eu já saí já desse período aí, dessa parte aí já, professora. Eu também já saí faz tempo. Né? Eu já saí. Mas a mentalidade continua jovem, não é verdade? Então, essa é a ideia, tá bom? O que é ser jovem, então? Qual é o momento que nós falamos que é jovem? Então, para o Estatuto da Juventude, tá? Entre 15 e 29 anos de idade. E o Brasil possui hoje cerca de 50 milhões de jovens, tá? Nessa faixa, 50 milhões de jovens. É um quarto praticamente, É um quarto praticamente de toda a nossa população. Professora, explique isso melhor para nós aí, vamos lá. Porque, gente, a gente verificando esse Estatuto da Juventude, né, tendo essa parte que pega dos 15 anos de idade até os 29 anos de idade, sendo considerados já juventude, porque atualmente nós estamos em torno aí de 200 milhões de habitantes aqui no nosso país, tá? Então, sendo que um quarto, que é 50 milhões aí, vai ser de juventude. E através desse gráfico, né, dessa pirâmide etária, vocês vão poder observar melhor, olha só. Nessa pirâmide etária, vocês podem observar aí, né, que vai ser dado para a gente, né, a partir aí dessa pirâmide onde a população residente, segundo o sexo e o grupo de idade, tá? Essa porcentagem. Então, como a gente vai verificar, né? 15% aqui, na verdade, 15 anos de idade, que vai até os 29, vai ser essa área que vai estar aí em azul, gente. Olha só, essa faixa, né? Ela vai estar aqui entre os 15 e os 29 anos, que é destacado para vocês. Mas vamos entender, professora, me lembra aí como é que a gente observa, como é que a gente faz a leitura de uma pirâmide etária. Eu estou tentando entender aqui, professora. Nós vamos ter os homens e do outro as mulheres, tendo essa divisão, certo? O azul um pouquinho mais escuro vai ser o ano de 2012, tá? E aqui a gente vai comparar com o ano de 2021. Olha só o que está ocorrendo no nosso país, gente. Em 2012, né, lembrando que daqui para cá vai dar a quantidade aproximadamente, ok? E essa porcentagem toda aqui que vai de 0 a 6%. Então, o que a gente vai observar? Que em 2012 a quantidade ultrapassava, né, um pouco aqui os 4%, sendo que no ano de 2021 diminuiu. Então, vocês estão observando o que está ocorrendo com a juventude brasileira. Está
diminuindo, se a gente for comparar os anos aí de 2012 para 2021. Professor, a gente tem que se preocupar com isso, porque a juventude está diminuindo essa quantidade, né? A gente saiu um pouquinho mais de 4% de 2012 e acabou diminuindo, né, de 2021 para 4%. Temos que nos preocupar, sim, tá? Por quê, professor Rosângelo? Essa é uma preocupação que você está falando e que está me deixando cada vez mais preocupado aqui, né? Estou tentando entender esse gráfico aqui, mas, por exemplo, existem países na Europa que estão envelhecidos, não é isso? É isso mesmo. Então, a gente tem que se preocupar em relação ao quê? A essa quantidade estar diminuindo, porque, consequentemente, futuramente, a gente não vai ter o quê? Mão de obra, né? Então, aí, o que vai acontecer? Não vamos ter pessoas trabalhando, não vamos ter pessoas que vão pagar impostos e, futuramente, pode ir para previdência, né? No caso, aí pega a parte de aposentadoria. Então, por isso que a gente tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Mas, além da pirâmide etária, também nós temos um outro gráfico para analisar. Olha só, a gente vai observar aí o percentual de jovens na população por macro-regiões, que são as regiões do nosso país, né? Pegando aqui o centro-oeste, o norte, o nordeste, o sudeste e o sul do nosso país. Chegando de 1970, né, principalmente quando se tem ali a reunião dos países, tá? E vindo para uma projeção até 2060. Professora, mas 2060 a gente ainda nem chegou lá, é somente uma projeção, tá, gente? Chegando até aqui mais ou menos a base de 2020. Então, esse percentual, né, o que está ocorrendo? Observem todos, né? Tanto na parte do centro-oeste, do norte, do nordeste, do sudeste e do sul, nós temos aqui em torno, né, de 25% a 29%, nessa base de 27%. Todos, né, estão aí nessa faixa, porém, vai ocorrer em alguns o crescimento, né, aqui a gente observa um crescimento, porém, aqui, a partir de 1980, o que está ocorrendo? Alguns têm um aumento, porém, começa o quê? A diminuir, né? Então, por isso que começa a ter realmente essa preocupação aí da quantidade de jovens. Porém, além desse gráfico, também vamos ver outro gráfico que mostra pra gente também esse percentual de jovens nos estados brasileiros. Já vai pegar aí aqui alguns estados brasileiros, onde, olha só, aqui na região norte nós temos o Amapá, né, com uma quantidade aí de em torno de 29,1% dessa juventude, o Acre com 28,7%, Roraima com 28,6%, o Amazonas, olha só, gente, vai estar aqui em torno de 27,9% dessa quantidade de jovens, né? Estamos comparando aí com alguns estados brasileiros, tá? O Pará com 27,8% e vai diminuindo para os outros estados. Maranhão, na região Nordeste, com 27,5%, o Espírito Santo, 23,1%, Santa Catarina, 22,9%, São Paulo, 22,2%. Aqui já tem, né, uma base mais ou menos junto com o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, totalizando em território brasileiro, fazendo aí uma base, né, fica em torno aí de 24% em relação aí o percentual de jovens nos estados brasileiros. Então, o que está ocorrendo? Está diminuindo. Então, a gente tem que realmente começar aí a se preocupar, né, em relação ao que está ocorrendo aí com a juventude. É isso aí, eu estava analisando tudo aqui do ponto de vista filosófico, né? Essa aula maravilhosa de geografia aqui da professora Ludmila, e vem, como filósofo, vem os questionamentos, né? Olha a preocupação. E aí, o que estará acontecendo? E essa juventude que está aí, essas juventudes brasileiras, elas precisam pensar, se questionar, né, e perceber qual o seu papel nesse processo todo aí. Não é isso, professora? É isso mesmo. Por então, isso, o Curumim, ele vai também explicar um pouquinho mais pra gente, através dessa animação, gente, sobre as juventudes brasileiras. Então, vamos lá. Juventudes brasileiras. Segundo os dados do censo do IBGE 2010,
0,3% dos jovens brasileiros de 15 a 24 anos viviam em terras declaradas indígenas, no qual 84.442 jovens de 15 a 29 anos se declararam indígenas, o que representava 0,4% da população jovem nacional e 26,6% da população total de indígenas do país. Desses jovens, 38,6% residiam em zonas urbanas e 61,4% em zonas rurais. 50,9% dos jovens autodeclarados indígenas eram do sexo masculino e 49,1% do sexo feminino. Até o ano de 2017, a Fundação Cultural Palmares, FCP, havia certificado 2.962 comunidades quilombolas no Brasil. Já o IBGE 2019 estimava 7.103 localidades indígenas e 5.972 localidades quilombolas no Brasil. Então, olha só, através desses dados, né, pegando a juventude brasileira, principalmente aqui para a nossa região, os indígenas, né, a quantidade que se tem de juventude, se a gente for comparar em relação a todo o território brasileiro, é relativamente baixo, né, professor Rosângelo? Então, a gente tem realmente que ter essa preocupação. Exatamente. Os questionamentos ficam aí, né? Para a gente pensar, para a gente refletir, né? E para a gente buscar soluções para desenvolver de uma maneira sustentável esse nosso ambiente. É isso mesmo. Então, gente, assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.